infantil. Por que a rotina é tão importante? Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a neuropsicóloga Ana Carolina, que vai nos dar dica como cuidar do sono das crianças. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Ana, por favor, ajuda os pais a cuidarem do soninho dos seus filhos. Então, os pais que chegam no consultório, né? Normalmente, a primeira dica que eu dou é fazer uma rotina bem estruturada com as crianças, né? Elas têm que saber o que elas vão fazer assim que elas chegam em casa. Normalmente, hoje as crianças ficam muito tempo, né? Fora de casa, na escola, fazendo outras atividades. Então, qual é normalmente a dica que eu dou para os pais? Chegou em casa, a criança tem que saber o que ela vai fazer. A gente sabe que quando, acho que todos nós, né? Quando nós não sabemos o próximo passo, nós ficamos muito ansiosos, né? Então, acho que essa preparação da noite da criança tem que ter atividades menos estimulantes, né? Diminuir o uso dos eletrônicos, diminuir o acesso à televisão, fazer com que as crianças tenham uma alimentação um pouco mais leve à noite, umas 2 horas, 1h30 antes do horário de dormir, já ir diminuindo os barulhos, né, os estímulos visuais, que é a luz dentro da casa, e já levando, né, organizando um pouco o cérebro dessa criança, né, dentro dessa rotina, para que ela já se prepare para o sono mesmo. Ai, que bacana. E o banho, ele é importante? Em que hora que ele deve entrar, já que chega da escola, um pouquinho antes de dormir? Fala um pouquinho sobre tomar o banho da criança. As crianças que chegam em casa, eu sempre oriento os pais a fazerem todas as tarefas da noite. Então, por exemplo, criança que tem uma tarefa de casa para fazer, né, tem um outro tipo de atividade, chegando em casa, eles já fazem essa tarefa, né, as obrigações, depois tem um tempinho para brincar e aí, depois do jantar, que normalmente eu oriento a dar banho na criança, colocar uma roupa bem confortável, e aí o cérebro dela já se prepara para poder dormir, porque a água morna, né, ela já tranquiliza e esse já é um sinal super importante para o cérebro, para ele entender que é para ele ir repousando, e realizando atividades menos estimulantes. Que bacana. E o ambiente? Como que é o ambiente do quarto de uma criança? Para a hora do sono, né, a gente sabe que o quarto de criança é bem colorido, tem muitos estímulos, mas na hora de dormir mesmo, a criança tem que ter o mínimo de estímulo possível. Por quê? O cérebro ele sempre procura ficar atento, né, ficar vigilante. Então, quanto mais coisas na cama, por exemplo, a luz muito forte, isso faz com que o cérebro dela fique prestando atenção nos estímulos que podem acontecer. Isso faz com que ela não consiga relaxar. Então, a orientação que eu sempre dou é o pai ler uma história todos os dias, né? Ter uma rotina para essa criança, para ela já se preparar para esse sono. Então, normalmente a criança deita na cama, né? Tem uma rotina bem estipulada, ela deita na cama, o pai lê a história e normalmente a criança já dorme. Que bacana. Eu lembro disso, a leitura é muito importante e até uma parte da educação para as crianças do nosso futuro. A gente sempre tem que pensar o quê, né? Os pais são os modelos para as crianças, né? Então, se os pais também não têm uma rotina à noite, não usam isso a favor da criança, a criança ela vai repetir, né? E ela não vai ter um sono tranquilo e provavelmente vai ter um impacto muito importante no processo de aprendizagem dela, porque o sono é a parte mais importante do nosso dia, é quando a gente organiza tudo que a gente aprendeu, né? E essas informações nós iremos usar no outro dia novamente. Então, se o sono não é de qualidade, a criança acorda muito à noite, a criança é muito agitada, o ambiente, a cama, o lençol, o travesseiro não é adequado para essa criança, isso são alguns estímulos que podem distrair ou pode interromper esse sono. Então, a orientação é tomar um banho morno, colocar uma roupa bem
gostosa, confortante, ter um ambiente que facilite, né, esse processo do sono e provavelmente a criança no outro dia vai estar pronta aí para fazer todas as atividades que ela precisa fazer. Carol, muito obrigada. De nada, precisando é só avisar. Olá, se ela tá falando que precisando é só avisar, deixa seu comentário aqui se você tem mais alguma dúvida. E não esquece, dê um like se você gostou, afinal o prazer de acordar bem está aqui.